Oi! Hoje é a resenha do conto O Dia em que Urano Entrou em Escorpião, de Caio Fernando Abreu, do seu livro Morangos Mofados, aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Estavam todos mais ou menos em paz quando o rapaz de blusa vermelha entrou agitado e disse que Urano estava entrando em Escorpião. Os outros três interromperam o que estavam fazendo e ficaram olhando para ele sem dizer nada. Talvez não tivessem entendido direito ou não quisessem entender, ou não estivessem dispostos a interromper a leitura, sair da janela sem parar de comer a perna de galinha para prestar atenção em qualquer outra coisa, principalmente se essa coisa fosse Urano entrando em Escorpião, Júpiter saindo de Aquário ou a Lua fora de curso. Assim começa o conto O Dia em que Urano Entrou em Escorpião, de Caio Fernando Abreu, que conta a história desses 4 jovens que estão em seu apartamento. Provavelmente ali se trata de uma pequena república, onde eles pagam conjuntamente o aluguel do imóvel. Mas, e talvez por causa disso principalmente, eles não têm grana para poder curtir a noite de sábado que está começando ali naquele instante. O jeito é arranjar o que fazer ali mesmo dentro do apartamento e fazer o quê? É o que tem para aquela noite. De repente, esse rapaz, o de blusa vermelha, vem com essa história, né? Declara, Urano está entrando em Escorpião. Enquanto isso, a moça que está lendo um livro, um outro rapaz que está à beira da janela e o quarto rapaz está comendo uma perna de galinha. Ou seja, esses 4 ali, jovens, estão fazendo alguma coisa. Mas o que acontece depois disso? Bom, eu não posso dizer, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Assim que eu comecei a leitura, já deu para perceber logo de cara que esse começo todo é uma grande descrição ali do ambiente onde esses 4 jovens estão. Mas num segundo momento você acaba percebendo que o autor ele usa essa descrição para fazer referência aos seus personagens. Sim, isso porque os 4 não possuem nomes, então ele sempre se refere a eles com alguma descrição do que eles estão fazendo ou do que eles usam. Por exemplo, o rapaz que entrou dizendo que Urano está entrando em Escorpião é descrito como o rapaz de blusa vermelha. E sempre, quando ele tem a necessidade de se referir a ele, ele volta a dizer o rapaz de blusa vermelha. A mesma coisa, por exemplo, para a moça, ela está lendo um livro, então ele sempre se refere a ela como a moça que está lendo um livro. Ou então, o rapaz que está perto da janela, o rapaz que está na janela, e por fim o quarto, o rapaz que está comendo a perna de galinha. Para os 4, a gente acaba sabendo um pouquinho, uma pequena historinha deles, uma coisa breve. Também se trata de uma espécie de descrição. Ok, a gente percebe que o Caio Fernando Abreu se vale dessa técnica de usar uma característica para nominar um personagem. Depois a gente também fica pensando, mas pera, tá bom, é isso. E o que acontece agora? Qual é a história? Bom, não há história, a gente só fica vendo essa não conversa deles, porque realmente eles querem, os 4, não estarem ali dentro do apartamento. Eles queriam muito bem aproveitar o sábado. Não tem grana, fazer o quê? Tem que ficar ali. Mas cada um está isolado, cada um perdido no seu próprio pensamento. Uma solidão de 4 pessoas. Com certeza, isso é bem evidente no texto. Provavelmente, se eles tivessem grana para curtir a noite, eles estariam felizes, até talvez todos unidos. Mas ali, obrigados a ficar lá dentro, eles estão isolados, cada qual com seu elemento. Um olhando a paisagem na janela, à noite no caso, né? Outro curtindo o gosto do perna de galinha, né? E a menina, a moça, lendo um livro. Curioso que o rapaz da blusa vermelha, ele não está fazendo exatamente uma ação, né? Ele só vem com uma informação astrológica, que com certeza não agrada a nenhum dos outros 3 amigos. Ou seja, dessa situação parece que não vai surgir história nenhuma, e parece que vai acabar o texto e ficar por isso mesmo. Nos últimos instantes, de repente, de uma maneira até meio absurda, quase um ex machina talvez, um dos personagens, um desses 4, faz uma coisa
diferente que vai chamar muita atenção dos outros amigos. É até uma coisa meio radical, vai mudar tudo, mas que no fundo, talvez um pequeno spoiler, vai provocar a união dos quatro. Não, eu não posso dizer de maneira nenhuma o que vai acontecer assim para acontecer o desfecho, porque é exatamente a única coisa diferente que chama atenção aqui nesse texto do Abreu. Tirando isso, é só um papo meio furado entre os quatro, cada qual tentando se isolar. Sim, claro, isso é característica do Caio Fernando Abreu, até aí tudo bem. Mas a gente não pode dizer que esse texto, nossa, tem muita profundidade. Não, não tem. Todas as características do Abreu, as que eu estou começando a conhecer agora, né, porque eu não conhecia muito o autor, está presente aqui nesse texto. Agora, já com 3 contos lidos aqui desse livro do Caio Fernando Abreu, já dá para arriscar algum palpite sobre essa obra. Uma coisa bem característica aqui é que todos os 3 contos são fiapos de história. E todos eles ganham uma característica interessante de apresentação da história que, entre aspas, salvam os textos. Sim, porque no primeiro conto, diálogo, nós tínhamos exatamente só um diálogo com travessão e tudo, e onde os personagens estavam nominados apenas por A ou B, 2 letras. No segundo conto, Os Sobreviventes, gerar um texto mais sólido, mais compacto, sem quase divisão de parágrafos, quase uma coisa só, onde os diálogos dos personagens que falavam estavam todos embolados, então a gente não tinha certeza de quem estava falando o quê. Às vezes era necessário reler o texto para saber, ah não, é fulano que falou, não foi a ciclana, por exemplo. E já aqui, de novo, nesse terceiro conto, mais uma coisa diferente. Os personagens não têm nome, novamente, e são definidos por suas características, coisa bem de dar um símbolo para cada um dos 4. Ou seja, dá para definir por enquanto que a forma de narrar é o que mais importa aqui, no fundo, para as histórias. Se a gente for ver também, todas são praticamente da mesma coisa. Pessoas que não conseguem se comunicar, se sentem sozinhas e não estão lá muito felizes. Será que todo o livro será assim em seus 18 contos? Ainda restam 15. E, claro, eu não estou dizendo que isto é ruim. Na verdade, é uma característica do autor e uma que salva o texto também, né? É o que deixa ele bom. Se fossem narrados de maneira tradicional, do jeito que qualquer autor faz, talvez aí sim essas histórias seriam banais. Mas não é o caso. Então, para o dia que Urano entrou em Escorpião de Caio Fernando Abreu, eu atribuo 3,5 asteriscos. Bom, é isso! Semana que vem, na quinta-feira, mais uma resenha do livro Morangos Mofados de Caio Fernando Abreu. E já amanhã, na sexta, outra resenha de A Cidade Ilhada de Milton Ratum. Tudo isso no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Mas enquanto esses vídeos não chegam, confira aqui do lado dicas de outras resenhas também aqui do projeto. E até mais!